E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu vou deixar a Lana passeando aqui no berço atrás de mim e fazendo esses barulhinhos fofos aí. Hoje eu tenho uma conversa muito importante para ter com vocês, principalmente se você está aí no ensino fundamental. Será que eu tenho seguidor no ensino fundamental? Acho que não, né? Se você está no ensino fundamental, no ensino médio, se você é um jovem gafanhoto ainda tentando entender o mundo que te cerca, porque você chegou nele há pouco tempo e já pegou o bonde andando, a nossa conversa hoje vai ser sobre linguagem, sobre língua portuguesa mesmo, a gente não vai nem chegar no inglês. E é um ponto de extrema importância porque eu vejo constantemente as pessoas entrando em surto na vida corporativa por conta disso. Ontem foi um dia em que, em especial, eu conversei com 4 alunos meus diferentes. Não, 2 não são tão alunos assim. 2 alunos e 2 outras pessoas eu conversei durante longo tempo a respeito do mesmo assunto, porque isso inevitavelmente pesa. Sabe quando você tem uma fragilidade em algum lugar? Sabe quando você tem uma trinca no balde e aí você enche o balde e aí ele quebra justamente ali onde ele é fraco? Eu vou ter essa conversa com vocês porque eu quero que a linguagem não seja onde a trinca do balde de vocês está. Entendeu o exemplo? Gente, isso não é fácil. E se você precisa de algum direcionamento para a sua vida, porque você entrou na adolescência agora e você quer se preparar para ser um adulto e sobreviver nesse mundo que a gente criou pra gente, nesse mundo insano que a gente está criando pra gente, talvez essa conversa te dê direcionamento da mesma forma que eu tive a sorte de ter quando eu estava na idade de vocês. E aqui a gente vai falar sobre a linguagem, sobre o uso da língua como instrumento de poder, sobre o uso da língua como arma para desarmar o outro, da cultura de escárnio que a gente tem, e eu vou tentar fazer isso da maneira mais breve possível, porque afinal de contas eu tenho aula daqui a pouco, me desculpem essa coisa que não foi elaborada da maneira que simplesmente poderia ter sido. Gente, vocês têm que aprender 2 línguas portuguesas completamente distintas. A primeira língua portuguesa, vocês não têm que fazer muito esforço, e eu quero legitimar essa língua portuguesa que você fala, porque se você é do Nordeste, se em São Paulo dão risada do jeito que você fala, se você é da periferia e no centro dão risada do jeito que você fala, saiba que as pessoas que dão risada de você, elas são as estúpidas, porque a língua em si, ela vem com o objetivo de proporcionar às pessoas a capacidade de se comunicarem, e não existe a língua ideal e perfeita, tanto que a gramática, ela vem para tentar normatizar a forma como as pessoas falam e não decidir como é que as pessoas vão começar a passar a falar. A nossa gramática, a nossa norma culta, ela envolve um monte de evoluções deformadas da nossa língua, que agora são desse jeito, e aí ela vem e fala assim, o português, hoje considerado correto, ele se fala assim, logo quando você for escrever, escreva desse jeito. E o caminho que a língua percorreu naturalmente para chegar no que é hoje, ele é torto, e ele deixou a língua torta. E se o português ele tivesse para ser inventado hoje, ele seria escrito de uma maneira muito mais simplificada, muito mais simples, muito mais coesa. Assim como no inglês talvez não teria does para eles. E pra gente aqui, a gente também não teria um monte de coisas. Só que a língua, ela evolui naturalmente sem que um dicionário ou sem que um livro de regras gramaticais tenha controle sobre isso. Ele vem depois e ele fala, já que neste local, nessa região, as pessoas falam dessa forma, então vamos normatizar para as pessoas que estão estudando e ensinando essa língua, saibam pelo que se basear. Tudo bem? A língua, ela é feita muito mais do que pela pronúncia da palavra. E eu percebi que eu dei mancada numa brincadeira interna aqui em casa. Eu dei mancada porque eu passei a mensagem errada para alguns dos seguidores que me viram lá no Facebook zoando a Lari por causa da pronúncia da palavra mundo em inglês. E gente, eu vou pegar essa palavra que é world e que é tipo word, a palavra do word. Sim, estou te pedindo desculpas publicamente. World. Você vai fazer a pessoa perder foco, vai falar.
Olha lá, aí agora a Lana tá te imitando. Gente, tem uma propaganda de inglês, e assim, todas as propagandas de inglês, elas são mais ou menos no mesmo caminho, de falar assim, olha, isso daqui é very good, e aí a pessoa fala, o quê? Good. Não entendi o quê? Ok, good. Good. E aí tem aquela pronúncia americana que faz a pessoa que falou good se sentir completamente idiota. E, coitada, azar dela que ela não faz inglês aqui nesse curso que eu tô vendendo, que você vai aprender 70% mais rápido do que na concorrência. As propagandas de escolas de inglês, elas seguem um clichê, elas seguem uma receita de bolo. E por que todas elas seguem a mesma receita de bolo? Porque no nosso país dá certo, porque você tem a língua usada como instrumento de poder, como prova de que a pessoa tem um nível intelectual superior e que ela passa a ter um valor que as outras que não detêm esse conhecimento não possuem. E isso é uma grande besteira. No entanto, você precisa entender que uma vez que você vive numa sociedade que você não escolheu, que você não participou na construção dela, mas uma vez que você vive numa sociedade em que esse tipo de coisa fútil tem valor, você pode querer se defender disso absorvendo esse conhecimento. Então aqui eu estou te dando duas grandes razões para você aprender o inglês corretamente. A primeira é conseguir se comunicar. E a segunda é conseguir se defender das pessoas que tentam usar esse inglês como instrumento de poder. Instrumento de poder. Eu dei uma distraída aqui, eu acabei perdendo a linha para onde eu estava indo, mas vamos tentar recuperar isso. A língua, ela é feita por uma coisa muito maior do que simplesmente a bela pronúncia da palavra. Tanto que se a gente pegar um representante de cada estado, colocar numa sala e falar, decidam aí qual que é a pronúncia correta da palavra door em português, as pessoas não chegarão a um consenso, porque no Brasil nós temos porta, e nós temos várias diferentes maneiras, e não dá para uma pessoa simplesmente dizer a maneira correta é a minha. Todas essas variações, elas são aceitáveis. Todas as variações, elas são aceitáveis. Isso porque a gente está falando de sotaque. Mas e quando você vem e diz que assim a fruta tá podre? E aí você tem um linchamento em cima da pessoa que falou preda, por exemplo, que falou... Entende onde eu estou querendo chegar? Depois eu vou referenciar o trabalho de uma linguista que fala muito bem sobre isso e que vai muito mais longe de maneira muito mais aprofundada, que eu não quero fazer essa conversa aprofundada porque senão vocês simplesmente não vão prestar atenção. Mas o que eu quero que você perceba é o que é pôde. O que é pôde? Pôde é o passado do verbo poder na terceira pessoa de singular. Então, ele pôde comprar um carro, ele pôde viajar, ele pôde descansar em paz, ele pôde aprender muitas coisas novas. Isso é pôde. Só que quando eu viro para você e falo assim, não come essa fruta porque tá pôde, você pensa na sua avó que fala com você desse jeito, você pensa na tia da vizinha que fala desse jeito, mas você em momento nenhum pensa no verbo poder, no pretérito, na terceira pessoa de singular. Não vem na sua cabeça esse ele pôde viajar, porque essa fruta está pôde, essa palavra está dentro do contexto em que ela tem uma razão específica e ela tem um significado específico. É por isso que quando você fala que você quer um suco de manga, a pessoa não bate uma camisa no liquidificador de manga comprida ou manga curta, porque são duas mangas completamente diferentes. E é por isso que quando você olha com uma cara brava para uma pessoa e fala son of a bitch, e aí você, bitch, contraindo esse músculo aqui, ó, vira praia. Quando você fala bitch, aí você fala praia. Mas quando você olha para uma pessoa bravo e fala son of a bitch, a pessoa não entende só de uma praia, ele entende filho da puta. Por quê? Porque naquele contexto é isso que significa. Quando eu dei uma vez eu caí na besteira de explicar para o aluno que beach contraído aqui é praia e que bet com a musculatura solta é cadela. E aí ele nunca mais falou nenhuma das duas palavras. Por quê? Porque ele morria de medo de falar errado, então ele encontrava contornos para não causar essa possível confusão, porque ele não entendeu esse negócio da musculatura. E aqui estou para dizer, para repetir para ele e para dizer para vocês que tanto faz, porque a pessoa ela não vai confundir uma com a outra, porque a língua é muito mais do que isso. A língua é contexto, a língua é um acordo entre pessoas, e se elas quiserem se entender, elas vão se entender. Então existem dois idiomas diferentes a serem aprendidos. O português para você se comunicar na sua vila, na sua comunidade, e esse você já sabe.
E o inglês para sobreviver a uma entrevista de emprego com um chefe que quer te diminuir, quer usar o idioma como instrumento de poder e que, na verdade, ele pode até não ter nada contra você e pode não querer se diminuir, mas ele vai achar que ele vai ser avaliado pelos seus colegas, pela sua capacidade de recrutamento e pela sua capacidade de formação de equipe, por conta do português que você fala na periferia. Eu vou tentar puxar um paralelo aqui que você pode achar que não tem absolutamente nada a ver. Quando eu era adolescente, eu comecei... Não faz barulho não, bebê. Vem cá. Quando eu comecei a fazer karatê, o que eu queria? Um esporte que me desse coordenação, que me desse controle. Mentira. Eu fui assaltado 2 vezes quando era adolescente, porque eu era magricelo, fraquinho. E aí eu falei, na próxima vez que alguém vier me soltar, eu vou arrebentar a pessoa. E aí eu comecei a fazer karatê, e aí eu nunca mais briguei na vida. Por quê? Porque você aprende, quando você começa a treinar alguma arte marcial, você aprende a ter responsabilidade sobre as suas ações, e você aprende no que pode virar um golpe dado em cima de uma pessoa. Quando você percebe que você pode simplesmente matar uma pessoa, você percebe que qualquer razão, qualquer discussão besta que te leve a uma agressão física, ela te torna uma pessoa deplorável. Então, às vezes você entra para fazer karatê, para quê? Para se tornar o espancador de trombadinha, e você vira uma pessoa que evita o confronto a todo custo, para quê? Para não ter que ser responsável pelo mal que você pode vir a causar. Mas houveram algumas situações na minha vida em que hoje, se eu precisar dar um chute, eu tenho uma distensão muscular aqui e saio rolando de dor no chão. Mas houveram momentos na minha vida em que saber que eu conseguiria reagir caso eu precisasse, me deu exatamente a tranquilidade que eu precisava para manter a paz. Ou seja, eu me vi numa situação de quase confrontamento, em que o conforto que eu tinha de que eu saberia como reagir diante daquela situação que estava se colocando, me fez ter a paz, a tranquilidade para baixar o tom e para impedir que a discussão ela descambasse numa briga de fato. E por que eu estou falando de artes marciais se a gente estava até pouco tempo atrás falando de linguística? Porque, de alguma forma, eu quero te preparar para um mundo em que você tem que saber o português que você vai falar com a sua família, com seus vizinhos, com seus amigos. Essa é a Lana tentando me dar comida. E você precisa, de alguma forma, se interessar, principalmente você que é adolescente, jovem adulto, você precisa se interessar pela norma culta. Para quê? Para não deixar que essa norma culta seja usada contra você como instrumento de poder quando você não está a fim de brigar. E, infelizmente, demonstrar esse conhecimento, demonstrar esse controle da norma culta, desarma a pessoa que tenta usar isso contra você. Por quê? Porque na vida corporativa, embora a gente tenha esteja aí num longo processo de amadurecimento e a gente esteja lutando. Tá vendo como esses caras que ficam falando, eu sou engenheira civil muito melhor do que você? Você tá vendo como esse tipo de pessoa já não tem mais tanto espaço como já teve um dia na nossa sociedade? Sim, esse tipo de pessoa está sendo repudiado, está sendo rechaçado, e esse tipo de disposição e de comportamento, ele está diminuindo, e ele tende a diminuir cada vez mais. No entanto, o uso da gramática correta como instrumento de poder, ele ainda é utilizado em escritórios de grandes empresas, em altos níveis hierárquicos de grandes empresas, e quanto mais inseguro é o profissional, mais inconscientemente ou conscientemente, ele vai usar a língua como instrumento de poder, porque para quem está se afogando tudo é tronco, jacaré é tronco. E quando ele não estiver seguro de suas próprias competências e de sua própria habilidade, e ele vê você explanando a respeito de uma matéria que ele não domina tão bem, e ele sentir que ali existe uma competição e que ele precisa te desarmar, ele pode te pegar na língua e falar, você não vai no banheiro, você vai ao banheiro. Como se isso invalidasse tudo aquilo que você... Desculpa. É como se isso invalidasse todo aquele conhecimento que você está dispondo naquele momento. Se isso para vocês não é um bom motivo para aprender a norma culta da língua portuguesa, eu não sei o que poderá ser. Quando você já está na fase adulta, e pasmem, tem muita gente que se dá muito bem por capacitação técnica. Tem cara que não foi bem na escola, mas começou a programar, foi autodidata e começou a subir cargos hierárquicos, e hoje ele está em cargos gerenciais,
por ser um bom programador, por ter um nível técnico excelente, mas ele tem que se ver confrontado com situações desconfortáveis a respeito do português que ele fala. E aí chega um ponto em que ele tem que decidir, ou ele dá uma pausa na carreira dele, ou ele para de evoluir como programador e como gestor de pessoas, e dedica muito tempo para aprender a norma culta do português, para conseguir se defender dessas pessoas que se utilizam desse tipo de ataque baixo, porque isso para mim é um ataque baixo, é um ataque burro, então ele continua progredindo na própria carreira dele. E é uma escolha ingrata de você ter que fazer. Não que não dê para fazer os dois, mas aí você vai ter que sacrificar tempo com a família, vai ter que sacrificar tempo de BDO, por exemplo. E talvez você não queira fazer isso. Logo, enquanto você é um adolescente, um jovem adulto, que ainda nem sabe onde é que você vai parar, em que segmento da economia, que tipo de trabalho você vai desenvolver, saiba que a norma culta do português, ela é importante em todos os campos, não para que você saia por aí humilhando pessoas, e não para que você tenha de fato um valor superior ao dos outros na competição por uma vaga, mas para que você seja imune a esse tipo de ataque burro que a nossa sociedade permite que as pessoas cometam contra outros que não tiveram oportunidade de ter acesso a essa norma culta. Eu, quando vejo alguém tentando usar a norma culta, a idealizada, e quando eu digo idealizada, é porque a gente nunca vai chegar num ponto de perfeição gramatical. Você nunca vai conhecer alguém que domina completamente a gramática e que usa ela de forma correta em 100% das circunstâncias. E se isso acontecer, a pessoa vai ser insuportável, nojenta, você não vai aguentar conversar 2 minutos com a pessoa sem perder a concentração, porque ela vai estar falando uma coisa completamente diferente daquilo que você está acostumado a escutar. Entende? Mas quando eu presencio, e é claro, quando o ambiente permite isso, mas no meio da rua, quando eu presencio alguém usando a norma culta como instrumento de poder para crescer em cima de alguém que fala errado, eu geralmente entro e tipo, quebro a tensão, forçando ainda mais aquela situação, e colocando um português ainda mais errado e mostrando quanto eu consigo me comunicar com ele. É que agora eu estou meio desconcentrado e eu não sei se eu consigo pensar num exemplo, por conta do telefone que não para de tocar. Mas quando uma pessoa usa uma palavra muito sofisticada que a outra pessoa não entende, por mais que eu entenda, eu faço uma pausa. E eu falo, desculpa, eu não tenho nem roupa para falar com essa palavra aí, o que ela significa mesmo? Ou então, se o ambiente não me permitir, eu vou lá e traduzo essa palavra. Então, quando alguém chega e fala, o cara está não sei, não consigo pensar em uma palavra agora, mas se vangloriando e tentando se enaltecer, um cara se acha. Se acha o rei da cocada preta. Quando você trata com humor uma tradução e faz com que a palavra mais difícil ali utilizada seja entendida por todos, de maneira que eles consigam entender a ideia, você está fazendo um trabalho de intérprete. E você está protegendo os outros de serem oprimidos pelo uso de uma palavra que eles não conseguem acessar. Eu estou percebendo em vocês uma desesperança muito grande no futuro, e assim, não é à toa que vocês estão desesperançosos, porque o nosso futuro ele é de fato muito escuro, e é muito difícil você escolher hoje, na adolescência, ao que é que você vai se dedicar na vida adulta e que tipo de carreira que você vai seguir. Portanto, pense muito nisso, que independente do campo que você vai seguir, é muito bom que você se interesse em ler bastante, em estudar as regras da norma culta, e observar pessoas de diferentes níveis falando, a maneira como eles usam determinadas palavras, e também você treinar a sua habilidade de apresentar ideias complexas para as pessoas. Então, hoje, se eu precisasse dar uma recomendação para um irmão mais novo, adolescente, eu diria, leia muito, e aprenda a apresentar o conteúdo a respeito daquilo que você lê. Quantas pessoas você não conhece aí que ficam extremamente populares simplesmente porque toda semana vão lá e leem o Pet Notes e interpretam o Pet Notes para você? O que é isso? Uma parte de preguiça da gente que não está afim de entrar lá e ler tudo? Sim, esse tipo de trabalho, de serviço, ele é atraente e ele tem campo, tem também, mas muito em parte porque muita gente
é analfabeto funcional. E a pessoa tenta ler o Pet Notes e entender quais foram as mudanças que aconteceram e ela simplesmente não consegue interpretar aquilo. O futuro, ele não vai ser desse bando de idiota que usa a língua como instrumento de poder para crescer em cima do outro e humilhar e crescer em cima da pessoa e diminuí-la. O mundo, ele não é dessas pessoas. Essas pessoas, elas tendem a ser marginalizadas, igual aquela que diz: eu sou engenheira civil melhor do que você. Esse tipo de pessoa tende a ser desprezado a longo prazo. No entanto, as pessoas que conseguem usar a língua como instrumento unificador e conseguem pegar ideias extremamente complexas e passar para os outros de forma extremamente simples, elas tendem a ser muito mais demandadas nesse novo mundo que a gente está criando para a gente, que já não depende tanto da indústria, que já não depende tanto da capacidade produtiva. Por quê? Porque a automação está aí, a gente já está numa nova era pós-industrial, em que o conhecimento técnico puro, ele sozinho não vai ser suficiente. Por quê? Porque a produção de conhecimento e a transformação das linhas de produção e de conhecimento, as mudanças, elas estão acontecendo no nível tão rápido que nunca mais vai acontecer de você entrar na Volkswagen com 20 anos e começar a trabalhar numa linha e se aposentar nela aos 60. Não vai dar tempo. As linhas, elas não vão ficar imutáveis durante 40 anos até que você se aposente. Constantemente a gente vai deixar de produzir coisas e vai começar a produzir novas, e o que vai ditar se você vai acompanhar esse novo mundo ou não vai ser a sua capacidade de se adaptar a isso. Nesse meio tempo, todas essas transformações vão exigir que todo o grupo aprenda a sintetizar, absorver e a aplicar ideias de maneira muito eficiente. E você, como dominante das duas línguas portuguesas que a gente precisa saber, aquela que você usa no seu bairro e aquela que você usa para se defender em reuniões importantes de grandes corporações, elas serão fundamentais aí como o passo inicial para que você consiga se solidificar no mercado. É muito difícil dizer tudo isso para vocês com essa bebê tendo ataque de fofura no meu colo e sem ter escrito nada e sem ter treinado nada, planejado nada, mas eu pretendo continuar com essa ideia porque eu acho que esse assunto é muito importante. Estou indo para minha aula agora e a gente volta a conversar sobre isso num vídeo próximo. Por hora, pausem, reflitam. Eu não gosto de fazer isso, não para promoção do canal, mas compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês amam. E se você tem sobrinhos, se você tem um filho, se você tem acesso a algum jovem que está justamente nessa fase desestimulada de para que eu vou para a escola estudar português se o meu professor de português está morrendo de fome. Se você está nessa fase, se você conhece alguém nessa fase, se você não quiser compartilhar esse vídeo com essa pessoa, pelo menos tenha essa conversa com ele, porque é um assunto que precisa ser refletido e precisa ser tratado. Por falta de condições de continuar, por hora é isso. E grande abraço, a gente continua essa conversa mais tarde.